Oi, meu nome é Valdelina, eu tô no segundo semestre de Medicina na UFC e hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha primeira experiência em uma cirurgia. Eu consegui acompanhar um professor da minha faculdade por meio da minha liga. Eu cheguei lá sem saber de nada, eu tava morrendo de medo. Eu sou um pouco ansiosa, né? E quarta-feira eu tinha prova e essa cirurgia foi na quinta e foi de última hora. Aí eu, quarta-feira à noite, depois da prova, tentando me preparar para a cirurgia, procurei vídeo. Eu não sabia o que eu ia fazer lá, eu fui atrás de instrumentação, o que era cada coisa, fui tentando aprender as coisas em cima da hora. E aqui eu vou trazer algumas dicas para vocês de como foi a minha experiência para ajudar vocês também, né? A primeira dica é: seja pontual. Me falaram para estar lá às 7 horas, 6h30 eu já tinha chegado. Por mais que a cirurgia só fosse começar lá para as 9 horas, você tem que ser o primeiro a chegar. Qualquer pessoa ali pode se atrasar, mas você que está sendo convidado, você é um estudante, você é o mais dispensável ali. Você se atrasar, vai pegar muito mal. A segunda dica é: seja simpática, seja educada, educado. Você vai chegar lá em um lugar que você não conhece, com pessoas que você não conhece. Eu não conhecia, pelo menos, né, o hospital que eu fui participar. Aí eu cheguei lá, me informei. Oi, bom dia, meu nome é Valdelina, eu vim acompanhar o doutor fulano de tal. Onde que fica o centro cirúrgico? Aí eles foram me guiando. Eu cheguei lá, eu fui me trocar. Você pergunta também, onde é o vestiário? Onde é que eu me troco? Lá no vestiário já tinha pessoas se trocando. Aí eu perguntei, como é? Eu visto isso aqui? Onde é que fica a touca? Onde é que fica a máscara? Você vai se informando e você vai tentando se mesclar naquele ambiente. Conforme o pessoal estiver fazendo, você vai fazer igual. Se estiverem colocando a blusa para dentro da calça, você vai botar a blusa para dentro da calça. Se estiverem colocando touca no sapato, você vai colocar a touca no sapato. Você vai tentar ser o mais parecido com as pessoas que estiverem naquele ambiente. A terceira dica é: tenha humildade. Você é só um estudante. Por mais que você tenha estudado, se preparado, ido atrás de saber como é a cirurgia, como é a anatomia daquele órgão, daquela região que você vai estar participando ali da cirurgia, todo mundo ali sabe mais do que você. Todo mundo ali já fez isso milhões de vezes e você tá indo pela primeira vez. Então, seja humilde, não tente ser sabichão, querer saber mais do que alguém que esteja ali, que já trabalha com isso há anos. A quarta dica: você não pode nem ser uma porta e nem querer fazer demais. Primeiro que você não vai saber fazer muita coisa, mas você também não quer ser um peso ali só atrapalhando a cirurgia, tá no caminho de alguém. Então você vai ficar no seu cantinho, ficar fora do caminho e ficar esperando que te digam o que fazer. No meu caso, eu participei de uma histerectomia por via laparoscópica. E nesse dia o hospital não liberou um manipulador uterino, que é quem ficaria com essa peça aqui, literalmente manipulando o útero para que os cirurgiões pudessem trabalhar lá por via laparoscópica pela barriga e você ficaria lá na vagina. Eu amei fazer esse papel porque eu fiquei sentada, era uma cirurgia minimamente invasiva, então tinha pouco sangue. Então, para uma primeira cirurgia foi maravilhoso, né? Se eu fosse desmaiar, passar mal, inclusive essa é a próxima dica, se você for passar mal, avise com antecedência, procure um lugar para se sentar, não vá passar mal do nada ali, que você vai acabar atrapalhando a cirurgia. Se você for passar mal, avise. Eu tava lá sentada e fazendo um papel, sendo útil para a cirurgia. Mas também pode acontecer de você estar lá só observando. E que também é maravilhoso, né? Já é um processo de aprendizagem enorme pra gente que é estudante, pra mim principalmente que tô no segundo semestre. Minha expectativa era chegar lá e ficar só olhando mesmo. Eu me preparei pra fazer mais porque eu tenho medo de chegar, me pedirem pra fazer as coisas e eu não saber fazer, por mais que eu seja da S2, né? Então isso é bem possível. Mas tenha consciência que pode ser que você não vai fazer nada. Esta dica eu não queria nem falar, mas eu sei que é necessária para algumas pessoas. Tenha bom senso. Você está fazendo ali a imagem que você vai ter como futuro profissional. Por mais que você ainda seja estudante e não saiba de muita coisa, o bom senso é uma coisa que você tem que ter desde o início da faculdade. Você não pode chegar lá e falar alguma besteira, fazer alguma besteira. Você tem que ter o mínimo de preparo, ter que ter respeito pelo ambiente, pelo paciente, pela equipe, né? Tem esse bom senso mesmo.
Uma dica é tenha todo o cuidado do mundo para não contaminar. O que é isso, contaminar? Antes de entrar na sala de cirurgia, você vai fazer a higienização. Depois eu posso fazer um vídeo mostrando como é essa higienização das mãos. Aí você vai entrar na sala de cirurgia assim. Caso a porta esteja aberta, é só entrar. Caso esteja fechada, você vai entrar com a bunda empurrando a porta. Você não vai encostar na porta, você não vai encostar na torneira, você não vai encostar em mais nada depois que você fizer a higienização das mãos. Aí lá vai ter uma pessoa para paramentar, como é o nome? Paramentar você, que é te vestir, colocar sua luva. Aí, a partir de então, você só vai tocar no que for azul ou verde, que são as cores que vão estar os tecidos lá, que vai estar a sua roupa, a roupa dos outros cirurgiões, ou nos instrumentos ou no paciente, né? Coisas que você pode tocar também. Você não pode levar a mão na sua máscara, levantar seu óculos, cai um cisco no meu olho, vou tentar tirar. Não, você não pode. Qualquer coisa que acontecer, o que você precisar, você pode informar para as outras pessoas que alguém ali vai te ajudar. Mas você por si só, você não vai fazer isso. Ah, mas eu esqueci, eu cocei aqui sem querer. Você vai avisar e vão trocar sua luva. Não é o fim do mundo. Mas avise, não pense, não vou avisar porque vão me tirar da cirurgia, eu tô aqui na primeira vez. Não, tenha calma, não é o fim do mundo, vai ficar tudo bem. A nova dica, que foi mais um erro que eu cometi, que eu não quero que vocês cometam, é levar uma roupa extra, um sapato extra ou uma sandália para sair de lá do centro cirúrgico, porque durante a minha cirurgia eu sujei o meu sapato com sangue. E eu não tinha lembrado de levar outra coisa para voltar para casa, então eu tive que voltar com esse sapato que estava sujo de sangue, o que, né, é um risco biológico e, enfim, era melhor não ter feito isso. E outro erro que eu cometi, que pode ser também a nona dica, foi esquecer de levar comida. Eu pensava que a cirurgia ia ser um pouco mais curta, só que aí foi uma cirurgia longa e depois o doutor ia acompanhar, ia fazer outra cirurgia e eu pude acompanhar outra cirurgia. Só que aí já tava na hora do almoço, eu tava com fome. A minha sorte foi que o doutor tinha comprado o almoço para toda a equipe, mas se ele não tivesse, eu ia ter que perder essa oportunidade de participar de outra cirurgia porque eu esqueci de uma coisa tão simples como levar comida. Então se prepare, mesmo que for planejado ser uma cirurgia mais curta, você planeje passar mais tempo lá, leve comida, leve o que você for precisar para passar o dia todo se for necessário. Décima dica, até contrapondo um pouco o que eu acabei de falar, que eu quis passar o dia lá, eu tava super empolgada, eu amei participar da cirurgia. Saiba a hora de ir embora. Por mais que você queira ficar lá, você é um estudante, às vezes você tem outra responsabilidade. Se a cirurgia for de manhã e você tiver uma aula muito importante à tarde, uma prática, uma prova, você não vai faltar porque você está empolgado com a cirurgia. Todo mundo vai te entender, todo mundo sabe que você tem outras atribuições, ninguém vai te julgar por ir embora mais cedo. Claro que você não vai sair no meio da cirurgia, se for uma cirurgia tipo de 3 horas, 4 horas, que você poderá aguentar. Mas você também não vai querer extrapolar o seu limite com medo de desapontar as pessoas. Agora, encerrando um pouco esse quadro das dicas e começando a falar sobre a minha experiência, que vocês também podem tirar alguns pontos que pode acontecer com vocês ou não. Eu falei que eu cheguei lá sem saber o que seria a cirurgia, né? Aí eu vi uma TV numa recepção, como se fosse isso, lá do centro cirúrgico. E lá tinha dizendo os pacientes, os médicos, o que seria cada cirurgia, e foi aí que eu procurei o nome do professor que eu ia acompanhar e vi o que ele ia fazer. A primeira era uma histerectomia por via laparoscópica com colocação de sling. Essa parte do sling eu não fazia ideia do que era. Aí eu fui pesquisar, que é colocar como se fosse uma alça para segurar a bexiga e resolver casos de incontinência urinária. A segunda cirurgia, que eu também já vi lá na TV, era uma miomectomia convencional. Então já era com a paciente aberta, o útero foi tirado ali, tirado assim entre aspas, né? Foi exposto para tirar os miomas e foi muito interessante. É uma experiência assim muito enriquecedora para nossa formação. Apesar da gente já ver cadáver, já ver como é lá dentro os órgãos, é muito diferente, gente. A coloração é diferente, é tudo mais vivo. O músculo é brilhoso, não é aquela coisa
sabe, da composta que a gente vê nos laboratórios. É muito incrível, tipo, pra quem não é da área da saúde, deve ser muito estranho ouvir isso, mas é incrível ver o sangue vivo, ver ali a pessoa respirando enquanto você tá resolvendo os problemas dentro dela. É uma coisa assim maravilhosa, de outro mundo. Então aproveitem bastante essa experiência. É um dos melhores dias da minha vida e eu espero que seja da vida de vocês também. Graças a Deus eu tive a sorte de acompanhar uma equipe maravilhosa, todo mundo me tratou bem. Mas eu sei que não é o caso de todo mundo, então estejam preparados para lidar com essas desavenças do dia a dia, mas também aproveitem porque é uma experiência maravilhosa. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu vou inclusive já responder uma que foi da minha mãe. Vou colocar aqui o áudio dela. Neném, e tu? Não passou mal não nessas cirurgias? Não, eu não passei mal na cirurgia. Apesar de eu já ter desmaiado uma vez tirando sangue, eu não tenho problema com sangue. Isso aí foi uma situação pontual quando eu era criança. Então, não é uma coisa assim obrigatória de acontecer. Acontece e tá tudo bem se acontecer com você, mas não vá com esse medo de, meu Deus do céu, eu vou passar mal durante a cirurgia, eu vou desmaiar, eu vou vomitar. Muito provavelmente você não vai. Se for, você avisa com antecedência e tudo mais. Outra dúvida também que surgiu foi: e se eu não gosto tanto de anatomia? Se eu não vou tão bem nas provas de anatomia? Se eu não quero ser cirurgião? Ainda compensa acompanhar uma cirurgia? Gente, compensa. Eu tinha certeza que eu não queria fazer cirurgia, mas foi uma experiência tão boa que agora eu tô em dúvida. Se você ficou com alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários que eu respondo em um próximo vídeo. Se você gostou, você curte, se inscreve. Eu vou tentar manter uma frequência de um vídeo por semana, não vou prometer porque a rotina da faculdade é muito puxada, mas se inscreve e até o próximo vídeo.